Eu tô aqui no Núcleo Juliana Santos, em Jundiaí, no Brasil. E eu vim gravar esse depoimento para vocês porque eu quero contar uma história que, ao mesmo tempo que ela é bastante marcante, tem um pouquinho de tristeza, mas ela tem uma camada de cura também muito grande, principalmente para mim. O ano passado eu comecei a fazer dança do ventre e vou ser muito sincera para vocês. Eu vim aqui pro núcleo achando que eu ia fazer só uma aula experimental e eu ia embora, né? Porque uma mulher gorda, né? 40 a mais, vindo fazer dança do ventre, eu não achava que eu fosse encontrar acolhimento nesse lugar. E várias coisas me marcaram nesse processo. A primeira delas foi que no meu primeiro dia de aula, a professora Érica Pérez, que é a minha professora de dança do ventre, com muito carinho, ela me chamou e falou assim: olha, não existe corpo padrão para fazer dança do ventre. Você pode olhar que aqui a gente preza por isso, pela diversidade de corpos, pela diversidade de pessoas. E isso me fez ficar. Só que eu não esperava, né, que esse movimento de me escolher, de olhar para o meu corpo, fosse dar tantos desdobramentos na minha vida, como eu vou contar para vocês agora. Eu comecei em setembro de 2025 e em outubro eu descobri que eu estava grávida. E foi uma alegria gigantesca, minha primeira gravidez, meu primeiro filho chegando. A única partezinha dessa alegria, né, que não pode ser muito compartilhada, é que eu tive que dar uma paradinha com a dança do ventre, pelo menos nos primeiros meses, né, até ter certeza que estava tudo bem com o meu filho. E não estava tudo bem com o meu filho. Infelizmente, um mês depois, ele foi embora. Foi um momento muito difícil para mim, mas ao mesmo tempo eu entendi naquela hora que eu estava no meio de mulheres que podiam me acolher, podiam me ajudar. E foi isso que aconteceu. Foi muito engraçado que a gente se conhecia há pouco tempo e a professora Érica e a Juliana Santos, que é a pessoa que criou o núcleo, que hoje também coordena as atividades, elas foram as primeiras a saber da minha gravidez. E foram as primeiras também a saber do meu aborto e me deram todo o acolhimento dizendo assim: olha, quando você estiver pronta, volta pra cá, vem aqui pro núcleo. E na minha cabeça, eu ia passar por esse processo e, claro, né, ia tentar seguir a minha vida. Mas eu tive uma, digamos, surpresa, né, uma surpresa muito única nesse processo. Depois que eu abortei, só um pedacinho desse material genético, né, daquilo que era o meu bebê, permaneceu aqui dentro de mim. E talvez você que está ouvindo esse depoimento está pensando assim: mas só um pedacinho? E eu vou tentar ser o mais rápida e didática possível para te explicar isso. Quando a gente tem um pedacinho de material genético dentro da gente crescendo, que não é uma criança, isso poderia virar um câncer. Ou seja, ia ser um problema muito maior na minha vida. Não foi o meu caso, mas esse pedacinho, ele se ligou numa artéria dentro de mim. E se a gente puxasse ele, eu ia ter uma hemorragia tão grande que eu não ia resistir, né? Eu ia perder a vida, na pior das hipóteses, ou o meu útero, que também não era uma hipótese que eu gostaria que acontecesse. Bom, continuei me tratando, né? E acho que também esse depoimento é um pouco sobre isso, né? Dizer o quanto é importante pra gente que é mulher e pros homens também, né? Mas eu tô falando aqui no meu lugar de mulher, pra gente olhar pro nosso corpo e pra gente se cuidar. E continuei me tratando com os médicos falando pra mim o seguinte: olha, a gente sabe dessa situação e a gente ainda não tem muito instrumento pra lidar com isso. Você vai ter que ajudar a gente a ter paciência, volta a fazer as suas atividades e a gente vai ver o que acontece nesse processo. É claro que quando a gente ouve isso dos médicos, a gente entende que a gente tem que ter paciência, porém é muito difícil. Você tá com uma coisa dentro de você que você não sabe muito bem o que vai acontecer, sendo que também um dos médicos me disse o seguinte: olha, você pode ter calma, mas esse pedacinho ele não pode infiltrar outros órgãos e causar problemas maiores para você. Vou adiantar um pouco aqui a história no tempo, né? E vou chegar em 2026. Eu passei de 2025 para 2026 com esse probleminha. E quando eu voltei em 2026, eu voltei com a cabeça muito centrada, que eu tinha que olhar para mim, eu tinha que cuidar de mim, principalmente porque eu queria me curar, eu queria trazer um processo para mim que me ajudasse, né, a resolver toda essa situação tão difícil que eu estava vivendo. E aí eu vim para uma aula de dança do ventre. E nesse dia, a proposta, além de trabalhar a dança, porque isso é muito importante, tá, gente? O núcleo trabalha a dança no sentido
próprio mesmo da dança. Mas além disso, a gente ia trabalhar toda essa região aqui do chakra básico, né? O chakra da vida, aquele que sustenta a gente, de onde vem a fertilidade, a criatividade. E nesse dia, além dos movimentos, a gente fez uma meditação guiada. E nesse dia eu mentalizei muito forte aquilo que eu queria que acontecesse para mim, que era a cura. E na semana seguinte, eu tive um movimento do meu corpo que expulsou esse pedacinho daqui de dentro. E quem olha, né, o ultrassom anterior, onde a gente tinha um pedacinho, e o ultrassom seguinte, né, onde não tem mais nada, diz, olha, parece que não tem nada nesse corpo. E eu só aceitei falar, trazer esse depoimento, primeiro, para dizer, né, o quanto esse movimento interno da gente como mulher, de olhar pra gente, ele é importante. Não põe o seu problema de lado. O seu problema é importante, a sua alegria é importante, o seu corpo ele é importante. A segunda coisa é dizer que também você não pode deixar a medicina de lado, tá? Eu não tô dizendo isso nesse depoimento, muito pelo contrário. Os médicos me ajudaram muito e é muito importante que a gente tenha esse acompanhamento. Mas por fim, né, dizer de fato o quanto a dança foi cura pra mim. Muita gente me falava assim, mas você tá dançando e você tá de luto por perder o seu bebê, ou até você pode estar pensando ainda no final do vídeo. Você tá de luto, você tá aqui dando depoimento? Sim, gente. Porque a cura, ela é diferente para cada um. E que bom que eu pude fazer esse processo de procurar a minha cura, de entender os insights que eu precisava ter para não deixar o meu corpo de lado. A verdade é essa. Acho que antes da gestação, eu era uma mulher que as minhas questões, elas ficavam em segundo plano. E a dança, ela tá me aterrando de novo, né? Ela tá me trazendo para esse lugar que sim, as minhas outras questões eu tenho que continuar cuidando, mas para eu continuar cuidando delas, eu tenho que cuidar de mim primeiro, eu tenho que olhar para o meu corpo, eu tenho que curar o meu corpo. Nesse processo, inclusive, eu apresentei, fui pro palco, né, com o pessoal aqui do núcleo. E eu posso dizer que, claro, a apresentação teve todo o cuidado de uma apresentação, porque quando a gente vai pro palco é uma responsabilidade gigante com quem tá apreciando, com quem tá assistindo a gente. Mas além disso, lá no palco eu pude me colocar e dizer o seguinte: eu tô aqui, eu tô viva, eu tô bem, dança é cura.